Olá, ponta de lança! Eu sou Rubens Guilherme Santos e já abro as portas da casa para te receber aqui no Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta ao continente e aos países africanos. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano, com o intuito de conhecer todas as nações que compõem o continente. Nesse episódio vamos apresentar Eswatini. O povo Swazi herdou o nome de seu líder, Mswati II, que unificou tribos de diferentes origens em uma só e expandiu o território dos Swazis no meio do século XIX. A tradução de Eswatini é terra ou lugar de Mswati. O reino de Eswatini é uma das poucas monarquias ainda vigentes no continente africano, sendo a única absolutista. O país se chamou Reino da Swazilândia de 1967 a abril de 2018, quando o rei Mswati III anunciou a mudança oficial e a retomada do nome para Reino de Eswatini. Este é o menor país em extensão territorial do hemisfério sul. Segundo a tradição, a origem dos Swazis data do século XVI e resultou de um grupo que, sob a hegemonia do clã Dlamini, se separou do conjunto de Bantus, que então migravam para o sul, ao longo da costa de Moçambique. Após uma série de conflitos com os povos que viviam na área da moderna Maputo, atual capital de Moçambique, os Swazis se estabeleceram no norte da Zululândia, ou do Reino Zulu, por volta de 1750. Constantemente pressionados pelos Zulus, os Swazis mudaram gradualmente para o norte por volta de 1800, formando o atual território de Eswatini. O mais importante chefe dos Swazis foi Mswati II, do qual deriva o nome do reino. Sob sua liderança, na década de 1840, o território Swazi expandiu-se para o noroeste e a fronteira sul foi consolidada. Foi também nesta época que começou a intervenção britânica na área, quando o monarca pediu às autoridades da África do Sul assistência contra as incursões Zulu em Eswatini. Ao final da Segunda Guerra dos Boeres, os britânicos exerceram controle sobre o reino em administração à parte da África do Sul. Após a morte de Mswati II, os Swazis firmaram acordos com as autoridades britânicas e sul-africanas sobre uma série de questões, incluindo a independência, direitos sobre recursos por parte dos europeus, autoridade administrativa e também segurança. Eswatini foi administrado de 1894 a 1903 pelos sul-africanos. Em 1903, o governo da Grã-Bretanha assumiu o controle da região. Em 1921, os Swazis estabeleceram seu primeiro corpo legislativo, um conselho consultivo de representantes eleitos para aconselhar o Alto Comissionário Britânico. No mesmo ano, depois de mais de 20 anos de governo pela rainha regente Labutsibeni, Sobhuza II tornou-se o líder do reino e da nação Swazi. Nos primeiros anos de domínio colonial, os britânicos esperavam que Eswatini fosse incorporado à África do Sul. Após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, a intensificação da África do Sul de discriminação racial fez com que o Reino Unido começasse a preparar a terra dos Swazis para a independência. Em 1944, o Alto Comissionário admitiu que o Conselho tinha status oficial e reconheceu o chefe supremo, ou o rei, como autoridade nativa para o território, de modo a emitir ordens legalmente exigíveis para os Swazis. A atividade política se intensificou na década de 1960. Vários partidos políticos foram formados,
o que estimulou a independência e o desenvolvimento econômico. Os líderes tradicionais de Eswatini, incluindo o rei Sobhusa II e seu conselho, formaram o Movimento Nacional Mbokdivo, INM, um grupo político que capitalizou a sua estreita identificação com a forma Swazi de vida tradicional. Respondendo a pressões para a reforma política, o governo colonial marcou uma eleição em meados de 1964 para o primeiro Conselho Legislativo em que os Swazis iriam participar. Na eleição, o INM e 4 outros partidos, a maioria com plataformas mais radicais, concorreram. O INM ganhou todos os 24 assentos eletivos. Tendo solidificado sua base política, o partido incorporou muitas demandas dos outros partidos mais radicais, especialmente a da independência imediata. Em 1966, o governo do Reino Unido concordou em discutir uma nova Constituição. Um comitê constitucional concordou em uma monarquia constitucional para os Swazis, com autogoverno para acompanhar as eleições parlamentares de 1967. Sobhusa II, o então rei vigente, comandou o país. O país tornou-se independente dia 6 de setembro de 1968. As primeiras eleições de Eswatini pós-independência foram realizadas em maio de 1972. O INM recebeu cerca de 75% dos votos. O Congresso Nacional Libertador de Inguane, conhecido pela sigla NNLC, recebeu pouco mais de 20% dos votos e 3 lugares no parlamento. Em resposta aos votos do NNLC, o rei Sobhusa revogou a Constituição de 1968 e, em 1973, dissolveu o parlamento. Ele assumiu todos os poderes do governo e proibiu todos os partidos políticos e sindicatos de funcionamento. Ele justificou suas ações tendo como base a remoção de práticas políticas incompatíveis com a forma Swazi de vida. Em janeiro de 1979, um novo parlamento foi convocado, escolhido em parte por meio de eleições indiretas e por outra através de nomeação direta pelo rei. Sobhusa II morreu em 1982 e a rainha regente Dzeliwe assumiu as funções de chefe do Estado. Em 1983, uma disputa interna levou à substituição do primeiro-ministro e eventual substituição de Dzeliwe por uma nova rainha regente, Ntombi. O filho de Ntombi, o príncipe Makhosetive, foi nomeado herdeiro do trono Swazi. O poder real neste momento se concentrou no Likoko, um órgão consultivo tradicional que pretendia dar conselhos de ligação para a rainha regente. Em outubro de 1985, Ntombi demonstrou todo o seu poder ao negar provimento às principais figuras do Likoko. Nesse momento, o príncipe Makhosetive voltava de seus estudos na Inglaterra para ascender ao trono e ajudar a acabar com as disputas internas contínuas de seu país. Ele foi entronizado como Mswati III em abril de 1986. Pouco tempo depois, ele aboliu o Likoko. Em novembro de 1987, um novo parlamento foi eleito e nomeado um novo gabinete. O atual primeiro-ministro, nomeado em 1989, é Obed Dlamini, um antigo sindicalista. Em 1988 e 89, o Movimento Democrático Unido do Povo, conhecido pela sigla PUDEMO, surgiu para criticar o rei e o governo, pedindo reformas democráticas. Em resposta a esta ameaça política e ao crescimento de possíveis chamadas populares contra o governo, o rei e o primeiro-ministro, em 1990, iniciaram um debate nacional sobre o futuro constitucional e político da nação. Este debate produziu uma série de reformas políticas aprovadas pelo rei, incluindo a eleição direta e secreta de representantes legislativos. Essas reformas foram um avanço gradual para a democracia no país e foram incorporadas como preparativos para as eleições nacionais previstas
para junho e julho de 1993. As eleições para os candidatos pré-selecionados foram realizadas em outubro de 1998. Cerca de 60% dos eleitores registrados votaram. O rei confirmou Dr. Sibusiso Barnabas Dlamini como primeiro-ministro. A maioria de 16 ministros eram nomeados pelo rei, em vez de membros eleitos do parlamento. A Comissão de Revisão Constitucional finalmente apresentou seu relatório ao rei em novembro de 2000, mas não foi publicado. Em 2001, o rei tentou dar a si mesmo poderes adicionais para conter a pressão por uma reforma constitucional, mas desistiu diante de protestos nacionais e internacionais. Em agosto de 2001, ele convocou uma reunião nacional e o presidente da comissão anunciou para cerca de 10 mil pessoas que os poderes do rei deveriam ser ampliados. Posteriormente, o rei criou uma nova comissão para redigir uma nova constituição e o projeto foi lançado em maio de 2003. No entanto, segundo esta constituição, o país deveria permanecer como uma monarquia absolutista, não havendo papéis para os partidos políticos. Apesar de movimentos em prol da democracia, Eswatini continua sendo governado diretamente por um rei. Os idiomas oficiais do país são o inglês e o swazi. Cerca de 1.100.000 pessoas vivem no país, o que classifica Eswatini como a 8ª nação menos populosa do continente. A população é composta principalmente por swazis, mas também há comunidades menores de Tsongas e Zulus. A principal religião do país é o cristianismo, tendo ainda um grupo expressivo de adeptos de crenças tradicionais. A moeda de Eswatini é o lilangeni. A Suazilândia não possui saída para o mar e faz fronteira com a África do Sul no norte, sul e oeste e Moçambique a leste. O país está localizado na região da África Austral. Sua capital administrativa é Mbabane, e Lobomba é a capital legislativa e sede da corte. Eswatini integra o Banco Mundial, a Commonwealth, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a União Africana, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, entre outras organizações. Eswatini tem mais indústrias do que a maioria dos países africanos. Entre as principais produções estão refrigerantes, vestuário, polpa de madeira e produtos de metal. A mineração produz carvão, amianto, ouro, diamante e minério de ferro. O turismo e outros serviços também são importantes para a economia. Outra atividade de importância para o país é a agricultura de subsistência. É a principal fonte de emprego para os habitantes locais. Entre os principais produtos produzidos estão o milho, a cana-de-açúcar e o abacaxi. Eswatini é uma sociedade patriarcal que admite a poligamia masculina. Os homens podem ter mais de uma esposa desde que tenham condições de mantê-las. A cultura local é um dos principais atrativos para o turismo em Eswatini, pois o país representa bem a cultura tradicional africana e os turistas ganham a chance de conhecer várias cerimônias tradicionais, assim como danças folclóricas da região. Um dos mais famosos parques do país é a Reserva Mantenga. Localizado no Vale Ezuluíne, o parque tem 725 hectares e abriga as cataratas do Mantenga, as mais famosas do país e as maiores em volume de água. Além dessa reserva natural, o local abriga a Mantenga Cultural Village, uma aldeia onde os turistas podem conhecer mais das tradições antigas da etnia Swazi. Outra reserva da região indicada para se conhecer é o Parque Nacional Ilani Royal, um dos 3 maiores parques do país, com 30 mil hectares
e dominado por uma antiga vegetação que serve de habitat para diversos animais. O Guilani Royal é um ótimo local para se observar os rinocerontes brancos, leões, leopardos e elefantes. Ele tem ainda a maior densidade de aves de rapina do país. Mais próximo a Moçambique, vale conhecer a reserva de animais Imbuluzi. Durante a visita é possível pescar, fazer caminhadas e dirigir pelas trilhas em busca dos animais da fauna local, como impalas, zebras, girafas, gnus, macacos e entre outros. É possível também acampar dentro do próprio parque. Também vale a pena conhecer a reserva natural Malolotia, que se estende por uma área de 18.000 hectares ao noroeste do país, sendo a maior área proclamada do reinado. A região é, em sua maioria, composta por altas montanhas, acima dos 1.500 metros de altitude, e por grandes áreas ainda inexploradas. São mais de 200 quilômetros de trilhas espalhados pelo parque, que é cheio de cachoeiras com paisagens e vistas impressionantes. Umhlanga, também conhecido como Dança Reed, é o evento cultural anual mais conhecido do país. Ocorre no final de agosto ou início de setembro. Nele, mulheres virgens dançam e cantam para o rei e a rainha mãe. É uma espécie de cerimônia ritual na qual as jovens de Eswatini se exibem para que o monarca escolha sua nova esposa. A música de Eswatini é composta por música étnica, Swazi e variedades folclóricas, mesclado com outros gêneros como rock, pop e rap. Os instrumentos tradicionais incluem o chifre de cudo, cabaça, chocalhos, maqueiana e a flauta de junco. Seleções eswatianas de futebol masculino e feminino nunca disputaram uma edição de Copa do Mundo ou Copa Africana de Nações. O país não tem nenhuma conquista dentro do futebol. Seu melhor resultado foi uma semifinal na Copa Masculina do Conselho das Ações de Futebol da África Austral, a Copa COSAFA. A Premier League de Eswatini é o principal torneio masculino de futebol local. O maior vencedor da liga é o Mbabane Highlanders, com 13 títulos. O Mbabane Swallows vem na sequência com 7 conquistas. A Premier League também é a principal competição do futebol feminino em Eswatini. O maior campeão do torneio é o Muchachas FC, com 7 conquistas. Em seguida vem Young Buffaloes, com 3. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre Eswatini. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades do Ponta de Lança, além de deixar seu feedback e suas sugestões sobre nossas produções. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, confira os nossos textos na página do Medium e também ouça episódios deste e de outros podcasts da casa, a partir de agregadores de podcasts e plataformas de áudio digitais como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outras. É só buscar por Ponta de Lança Podcasts que você nos encontra. Entre outros. Em nome da equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço a sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E também lembro a você de que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até a próxima. Tchau, tchau.